Olá, olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre uma técnica chamada escrita terapêutica. Você vai descobrir o que é essa técnica, como é que você pratica, se existem benefícios e se existem contraindicações. Tudo isso a gente vai ver aqui agora, tá bem? E vamos começar então falando um pouquinho sobre de onde surge, como é que surgiu essa técnica chamada escrita terapêutica. Essa técnica, ela vem de um pesquisador chamado James Pennebaker. James, nos anos 1980, reuniu dois grupos de pessoas e orientou que elas escrevessem sobre si mesmas durante 15 minutos, sem intervalos e também sem se preocupar com regras gramaticais, ortografia, se estaria escrevendo certo ou errado. Um grupo escreveria sobre seus próprios sentimentos, suas emoções, seus próprios pensamentos. E um outro grupo deveria escrever sobre algo que ocorreu no passado, como por exemplo um trauma, de maneira racional, de uma maneira fria, sem demonstrar sentimentos e buscando focar na descrição em detrimento, das emoções, ou seja, você colocaria descrições frias, descrições racionais e não o que você estava sentindo. Nesse grupo que falou sobre os sentimentos, emoções, os pensamentos, foi descoberto que essas pessoas buscaram menos atendimentos médicos nos meses seguintes, tá? E relataram que foi um ótimo método para acessar e lidar com as emoções. Isso, é claro, em comparação com o outro grupo que foi orientado a escrever de uma forma fria, de uma forma mais racional. É daí então que surge essa ideia sobre a escrita terapêutica. E vamos falar então um pouquinho sobre quais são os possíveis benefícios da escrita terapêutica. Então, a escrita terapêutica é você escrever para você e sobre você mesmo. Ninguém vai precisar ler o que você escreveu para você obter benefícios. Tá bem? Você até pode entregar o que você escreveu para outra pessoa, mas não existe uma necessidade, você não vai perder nenhum benefício se você apenas escrever para si mesmo e inclusive rasgar o papel e colocar no lixo, certo? A ideia aqui é você se conhecer melhor e você eventualmente poder lidar melhor com algumas situações que estão te atrapalhando. Então você vai sentar, você vai escrever, e aqui a ideia principal é que você escreva com papel e caneta, tá? Você até pode escrever no computador, no celular, se você preferir, mas eu sugiro, tá, que você faça isso sim no papel e a caneta. E a ideia aqui é você escrever tudo aquilo que está passando pela tua cabeça. Também a ideia não é que você se preocupar se você está escrevendo bonito, se você está escrevendo correto, do ponto de vista gramatical. O foco aqui é muito mais a gente tirar, o que está dentro da sua mente e colocar isso no papel, para que você possa ler, você possa refletir, você possa entrar em contato com isso que está surgindo para você. Você pode estar com uma dúvida, mas o que eu tenho que escrever aqui? Bom, você pode escrever tudo que está passando pela sua cabeça. Sentimentos, emoções, palavras, imagens. Você pode falar, escrever tudo que está na sua cabeça. Às vezes pode ser uma coisa que está deixando você ansioso, pode ser algo que ocorreu no passado, pode ser uma preocupação sobre o futuro, tudo que você quiser, na verdade. Não existe um tema específico que você é obrigado a falar ou um tema que você não pode falar, tá bem? O importante aqui é você escrever o que você está sentindo. Então a ideia é colocar no papel as tuas emoções e você eventualmente poder até ler, Você está deixando isso de uma forma visível, uma forma que ali está na sua frente. O principal benefício da escrita terapêutica é o autoconhecimento. Às vezes a gente está com os pensamentos muito confusos, não entendendo o que está acontecendo, não está nem enxergando as coisas de uma maneira clara. E quando você coloca, em palavras essas emoções, muitas vezes e muitas pessoas falam que conseguem visualizar melhor a situação. Então, essa atitude de escrever sobre o que está confuso, atitude de escrever o que você está sentindo, é como se você estivesse desembolando, uma linha de lã, Você está desembaralhando ali essa situação, deixando tudo mais claro e fácil de entender. E é claro, através da escrita, você pode eventualmente revisitar situações do passado, falar sobre o que você tem medo. Muitas vezes a gente evita falar, A gente evita dizer coisas. Mas e se a gente pudesse escrever sobre elas? A gente pudesse ler sobre elas? Muitas pessoas sentem mais à vontade
falando sobre coisas íntimas no papel, ou seja, escrevendo sobre elas. Então, nesse sentido, pessoal, você pode usar a escrita terapêutica, como o próprio nome diz, como uma técnica de terapia, por assim dizer. Mas é claro, eu vou trazer sim algumas situações que você precisa tomar muito cuidado com a escrita terapêutica. Primeiro ponto é que algumas pessoas que estão passando por algum diagnóstico um pouco mais delicado, ou mesmo tiveram aí um trauma, uma situação mais difícil, é complicado, é delicado a gente aqui sugerir, sem nem conhecer, sem nem saber o que você está passando, que você escreva sobre tudo isso. Porque pode ser que ao entrar em contato com tudo isso surjam outros sintomas, pode ser que ao entrar em contato com tudo isso você não saiba como lidar com essas emoções. Então, para aquelas pessoas que estão aqui prestando atenção nesse material e percebendo que talvez tenham passado ou estejam passando por uma situação bem delicada, é possível que a escrita terapêutica não ajude tanto assim e talvez ela até mesmo possa mexer em coisas que seria melhor se você mexesse junto com um psicólogo ou um psiquiatra, certo? Então esse eu diria que é o principal contraindicação. No momento que você começar a escrever e você perceber que você está como se você estivesse saindo do seu corpo, ou você estivesse sentindo muita ansiedade, um desconforto muito grande no seu corpo, talvez o momento seja de interromper essa prática e eventualmente buscar um profissional para ajudar você a entender o que está acontecendo com isso. Para tirar qualquer mistério, eu também sou psicólogo, pratico terapia, tenho algumas pessoas que eu atendo, e na terapia o que a gente vai fazer antes de a pessoa acabar recorrendo a uma escrita terapêutica, é dentro da sessão mesmo, ajudar ela a lidar com emoções. Então a gente vai treinar junto com ela algumas técnicas e habilidades para que ela saiba como lidar com desconforto emocional. Esse material aqui, ele não vai ser para 100% das pessoas. Algumas pessoas sim não vão poder realizar a escrita terapêutica sem antes passarem por um processo de psicoterapia. Então vamos lá, sem maiores delongas, como é que funciona? Bom, você pode separar um caderno específico ou, enfim, uma agenda para você fazer essas escritas, tá bem? Tem um lugar certo para colocar esses pensamentos? Vai facilitar, que você comece e mantenha, inclusive, esse hábito, tá? Então, papel e caneta. A segunda dica, então, é você escolher um horário calmo para isso. Se você mora com outras pessoas ou você vai ter algum compromisso, então talvez esses momentos de maior movimento, maior tumulto na casa, não seja uma boa ideia. A ideia é que você possa escolher um horário calmo em que as pessoas não vão te solicitar nada, você não vai ter nenhuma outra tarefa, vai ser um momento de autocuidado, um momento para você se concentrar em si mesmo. Todos os dias é importante que você escreva? Não necessariamente, mas nos primeiros dias pode ser que sim, seja bem importante você buscar uma constância, tá? Começar com 3 dias, um dia após o outro. Outra dica é você libertar-se, tá, da escrita padronizada, tá, gente? Então você não está escrevendo um e-mail para o seu colega, você não está redigindo um projeto, você não está trabalhando, tá bem? Você está escrevendo sobre si mesmo. Então você pode escrever de qualquer forma, da forma que você quiser, porque ninguém vai ler além de você. Bom, um outro ponto é o tempo. Por quanto tempo você pode escrever, fazer essa escrita terapêutica? E a sugestão aqui é de 15 a 20 minutos. A sugestão é que não seja menos que esse tempo, nem muito mais do que esse tempo. E durante esses 15 ou 20 minutos, não atenda ligações telefônicas, não fale com outras pessoas, não entre em redes sociais, é você, o papel e a caneta. Então, gente, sempre lembrando que essa técnica, ela é para ser um auxílio, ela é para ser algo bom para você, não é para ser um peso. Nem todo mundo se adapta, nem todo mundo acha interessante, nem todo mundo se beneficia dessa prática. E tá tudo bem. E é claro, uma prática que ajuda muito no autoconhecimento é a terapia. O psicólogo ajuda você a ver as situações da sua vida de outro ângulo, propondo não apenas reflexões, como também atividades e técnicas práticas que vão te ajudar a chegar mais perto da versão que você quer ser. Se você quiser marcar uma conversa inicial com um dos nossos terapeutas, é só visitar o nosso site ou as nossas redes sociais.